Não é de hoje que eu recebo perguntas como essa aqui que me fizeram lá no Instagram. Vira e mexe, pessoas, ou melhor, meus clientes, vêm para mim e me falam assim: olha, meu gerente do banco me ofereceu essa previdência privada, é boa? Meu gerente do banco me ofereceu esse tipo de fundo de previdência, é bom eu entrar? Eu sei que essas dúvidas sempre surgem, e se você não foi impactado por um gerente de banco diretamente te oferecendo um tipo de previdência privada, você possivelmente conhece alguém ou tem um pai, mãe, tio, periquito, papagaio que já passou por isso e já teve um gerente do banco questionando e perguntando se você não queria investir ou se essa pessoa não queria investir naquele tipo de previdência privada. Para quem não sabe, eu sou especialista de investimentos e consultora financeira, ou seja, não sou vinculada a nenhuma instituição financeira. A maioria dos meus clientes tem também contas em bancões e vira e mexe os gerentes deles perguntam se eles não querem investir naquela previdência privada X ou Y. E claro que eles vêm para mim perguntando: Mari, e aí? Invisto, não invisto? O que eu tenho que perguntar para ele? E além de avaliar vários outros itens dentro das carteiras dos meus clientes, quando isso acontece, eu também faço pelo menos 4 perguntas para esse gerente para ver se faz sentido investir naquela previdência privada ou não. E como eu sei que não são somente os meus clientes que são impactados por isso, eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês essas 4 perguntas que eu sempre oriento eles a fazer para o gerente do banco, ou até mesmo eu acabo fazendo diretamente essas perguntas para o gerente do banco. Por isso, vamos lá para a primeira pergunta que você deve fazer para o seu gerente de banco quando ele te oferecer um fundo de previdência privada para investir. Qual é a taxa de administração desse fundo? Por que essa pergunta é tão importante? Vocês têm que saber aqui que um fundo de previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Só que ele tem alguns adendos e alguns detalhes específicos que quem não sabe, aqui tem um vídeo nesse canal só sobre previdência privada que eu vou deixar aqui em algum lugar. Vocês podem clicar e ver as especificações da previdência privada. O ponto é, quando você vai investir num fundo de previdência privada, ele obviamente tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração é que remunera o gestor do fundo, ou seja, quem está por trás de todos os investimentos do fundo. O que é normal. Faz sentido ter uma taxa de administração. O que não é normal é ter uma taxa de administração exorbitante. Por isso, é importante você fazer essa pergunta para o seu gerente na hora que ele te oferecer um fundo de previdência privada. Ai, Mari, qual é uma taxa de administração que faz sentido que não é tão cara? Vamos lá. Taxas de administração variam entre 0 a 2%. Normalmente, quando você tem um fundo de previdência privada que investe em renda fixa, que é tranquilo, investe em título público, a taxa de administração desse fundo não pode ser maior que 1%. Faz sentido, já que o gestor não vai ter tanto trabalho assim, tentando identificar mercado, fazendo análise, ele só vai pegar o seu dinheiro e investir em renda fixa. Então, o quanto você vai pagar por ter o seu dinheiro nesse fundo de previdência privada não deve ser um valor muito alto, ou seja, não próximo de 2, 3%. Isso é muito importante. Eu falei que a taxa de administração varia de 0 a 2%, mas tem alguns fundos em banco que têm uma taxa de administração maior que 2%. Esses vocês têm que tomar muito cuidado. E mais uma coisa, que eu descobri esses tempos atrás falando com alguns clientes meus quando eles mandaram os nomes dos fundos para mim. Alguns fundos de previdência privada, para facilitar o gerente na hora da venda desse produto, tem no próprio nome dele um número. Ou seja, alguns têm 100, alguns têm fundo 200, fundo 300, fundo 400. O que significa esse número? Significa a taxa de administração. Vai ficar mais fácil para o gerente saber quanto ele vai ganhar também vendendo esse fundo. Toma muito cuidado quando você vai investir num fundo de previdência privada para não estar investindo no fundo que te cobra uma taxa de administração muito alta. Só para vocês entenderem aqui, quando eu falo da taxa de administração, é, por exemplo, assim, se você investe num fundo de previdência que tem uma taxa de administração de 2% ao ano, isso quer dizer que se o fundo render 12% no ano, você tem que tirar 2%, porque esse é o valor que vai ser cobrado de você dessa taxa de administração. Fez sentido? Então, de novo, se o gerente oferecer para você uma previdência privada, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a taxa de administração? A segunda pergunta que você tem que fazer vai se encaixar bastante com essa primeira, que é: em que esse fundo investe? Por que essa pergunta é tão importante? Primeira coisa que faz ela ser muito importante. Você sabendo no que o fundo investe, você vai conseguir mensurar se a taxa de administração que a pessoa falou para você que o fundo tem é alta ou tá ok,
tá baixa para você poder investir. Quando o fundo de previdência, como eu falei para vocês, investe em renda fixa ou em título público, o gestor do fundo não vai ter tanto trabalho assim, então a taxa de administração desse fundo tem que ser mais baixa. Agora, se esse fundo de previdência vai investir em ações, em câmbio, em outras coisas que faz esse fundo ser um fundo de ações ou um fundo multimercado, onde o trabalho e o tipo de análise já é maior e o gestor precisa de uma equipe robusta, um time por trás para poder definir essas coisas, possivelmente essa taxa de administração vai ser um pouquinho maior do que um fundo de renda fixa. Por isso, é tão importante você saber no que o fundo investe. O que ele vai fazer com o dinheiro que você colocar lá dentro do fundo? Ele vai comprar dólar? Ele vai comprar ações? Ele vai comprar crédito privado? Vai comprar título público? O que ele vai fazer com esse dinheiro seu na hora que você investir nesse fundo de previdência privada? Essa é a primeira coisa que faz essa pergunta ser tão importante. Agora, a segunda coisa que faz essa pergunta ser mais importante ainda é que quando você vai investir num fundo de previdência privada, ou, enfim, no fundo que te ofereceram para você ver se faz sentido para você, possivelmente esse não é todo o dinheiro que você tem. Você provavelmente tem dinheiro em outros tipos de classe de ativo também. Então você deve ter lá seu dinheiro investido em inflação, deve ter dinheiro investido em outras ações, você deve ter dinheiro investido no exterior, por exemplo. Por isso, saber no que esse fundo de previdência investe vai fazer você tomar a melhor decisão e entender se aquilo faz sentido para sua carteira de investimento. Então vamos a um exemplo. Se você tem lá um valor no teu banco e o seu gerente te ligou falando, tem esse fundo de previdência privada e tal, e você chegou nessa pergunta, em que esse fundo investe? Ele fala para você, é um fundo de ações. Só que aí você olha para o restante do seu dinheiro que você tem, que você pode ter em outras instituições, corretoras, enfim, e você vê que a maior parte do seu dinheiro já está concentrado em ações. Você tem lá 50% da sua carteira em ações, o restante você tem em inflação, você tem um pouco de dólar. Faz sentido mesmo você investir nesse fundo de previdência de ações? Às vezes faz sentido você ter a previdência, mas num fundo de renda fixa, não um fundo de ações. Então, esse é só um exemplo para você entender o porquê fazer essa pergunta e saber no que o fundo investe é tão importante para tomar essa decisão. Porque às vezes você vai investir num fundo de ações, mas você já tem muito dinheiro em ações. Aí a sua carteira vai ficar desequilibrada, desbalanceada. E não é isso que você quer no final das contas. Não pense sempre num produto de investimento isoladamente. Pense nele num contexto da tua carteira de investimentos como um todo. Faz sentido? Passando dessas duas primeiras perguntas essenciais que devem ser feitas a qualquer gerente que te ofereça um fundo de previdência privada, a gente parte para a terceira pergunta que você tem que fazer. E antes de eu entrar nessa terceira pergunta, não esquece de dar o curtir aqui nesse vídeo e, claro, mandar ele para aquele seu amigo, tio, pai, parente que não sabe que pergunta fazer para os gerentes do banco e fica perdido quando eles oferecem várias coisas. Então, não esquece de pegar esse vídeo aqui e mandar para essa pessoa que eu sei que veio aí na sua cabeça agora. Terceira pergunta que você deve fazer. Tem taxa de entrada e taxa de saída desse fundo? Isso é uma coisa que existia muito lá atrás. Anos atrás, como os bancos não tinham tanta concorrência de corretoras e outros tipos de instituições financeiras, eles sempre cobravam uma taxa para você entrar no fundo e uma taxa para você sair do fundo. Hoje, isso não é mais tão comum, até porque as pessoas podem investir em fundos de previdência privada em outras instituições que não têm taxa. Então, os bancos acabaram que tiraram essas taxas de entrada e saída porque não estava mais sendo atrativo para eles e muitas pessoas estavam tirando o dinheiro de lá e optando por investir em outras instituições. No entanto, é importante perguntar e se certificar de que realmente não existe essa taxa de entrada e essa taxa de saída. Porque essa taxa de entrada é uma porcentagem do valor que você vai colocar. E que adianta você colocar o seu valor para investir se quando você for tirar, eles vão te cobrar além do imposto mais uma taxa? Não faz sentido, certo? Mesmo que hoje não seja mais tão comum ter essas taxas de entrada e saída no banco, na hora de você colocar. Então, por exemplo, você vai colocar lá 300 mil reais num fundo de previdência. O banco, às vezes, cobrava uma taxa de 2% em cima do valor para você entrar no fundo e uma taxa de 2% para você sair do fundo. Um exemplo, tá? Nesse caso, não faria sentido algum você fazer esse tipo de investimento. Por isso, não esqueça de fazer essa pergunta pelo menos para você se certificar e ter certeza que, não existe mais essas taxas. E a quarta pergunta, que na verdade não é uma pergunta especificamente, mas é uma coisa que você tem que
conversar com o seu gerente a hora que ele está te oferecendo um fundo de previdência é se você vai entrar num regime progressivo ou regressivo. Porque às vezes o gerente te oferece um produto lá, um fundo de previdência, porque ele precisa vender aquele produto, mas ele não sabe qual a sua necessidade realmente para aquele dinheiro específico. Às vezes você recebeu um valor de uma herança ou de uma ação ou algo assim que é um dinheiro realmente válido para você, mas que você pretende usar no próximo ano, por exemplo. E ele te oferece colocar esse dinheiro numa previdência privada. E não faz tanto sentido assim você colocar um dinheiro desse que você vai usar no próximo ano numa previdência privada. Em todo caso, é importante você discutir isso com ele sobre ter um regime progressivo ou ter um regime regressivo. Um regime progressivo, por exemplo, a sua alíquota de imposto de renda vai aumentando com o decorrer do tempo e varia muito com a sua faixa salarial. Já o regressivo, quando você opta por ele e coloca o seu dinheiro num fundo de previdência, é importante que você não pense em resgatá-lo nem usá-lo antes de 10 anos, porque é quando a sua alíquota vai estar na faixa mínima de 10%. Mas tudo isso aqui que eu tô falando, eu expliquei num vídeo só sobre previdência privada, onde eu falo sobre progressivo, sobre regressivo, quando você tem que escolher cada um desses regimes. O ponto que eu quero ressaltar aqui, já que a gente está falando de fundo de previdência privada, é que quando o gerente te oferece o fundo de previdência privada, você tem que questioná-lo sobre: eu posso tirar esse dinheiro? Possivelmente você não vai poder, porque numa previdência privada não faz sentido você colocar para tirar no curto prazo. Então, se esse não for o seu objetivo com aquele dinheiro específico, nem adianta você entrar em todos os outros métodos com ele. Não faz sentido você investir numa previdência. Faz sentido você colocar num CDB de liquidez diária, num fundo de investimento de liquidez diária. Então, essa última pergunta, que não é especificamente uma pergunta, é mais um alerta para você entender e discutir com essa pessoa que está te oferecendo se faz sentido você colocar o seu dinheiro naquele lugar, depois de fazer aquelas outras 3 perguntas, obviamente, pensando no objetivo que você tem com aquele dinheiro, entendeu? E claro, se você tiver outra pessoa de confiança para também fazer esse cross-check e entender com você se faz sentido esse tipo de investimento, tem um assessor, um consultor, alguém que te ajuda, aí é importante que você faça essas perguntas e que você discuta com ela se faz sentido você fazer esse investimento ou não. E esse vídeo foi justamente para tentar clarear um pouco a mente de vocês aí, que vocês não precisam necessariamente saber todas as respostas, mas é muito importante que vocês saibam fazer as perguntas certas na hora que alguém te oferece alguma coisa, algum tipo de investimento. E aproveitando, se você ainda não tem ninguém que te ajuda a investir ou consegue te direcionar para o melhor caminho nessas situações, preencha o link aqui na descrição desse vídeo que eu vou avaliar se o seu perfil de investidor se encaixa para ser atendido pela nossa consultoria financeira. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal para eu poder ajudar vocês de outras formas também e também esse vídeo chegar em outras pessoas que não vão ter mais dúvidas na hora de investir numa previdência privada que alguém ofereceu para elas.